Salve, paz e bem. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Também, só na verdade conhecemos 2 corações, o de cima e o de cá. Padre Joãozinho, coração imenso, um grande padre, que faz parte da história do Brasil, de música, de padre. Eu lembro o padre, eu acho que era seminarista ainda, o senhor fez um encontro aqui de músicos para músicos aqui em Vitória, no Espírito Santo, e o senhor celebrou a missa do início ao fim com o violão. Nossa, O senhor começou aquilo foi impactante para mim. O senhor começou cantando, tocando, o senhor fez a homilia com violão e emendou, quase que foi a oração eucarística todinha. já fui mais doido. É muita história. É muita história. Quase 60 anos de vida, completa ano que vem, e com a importância que o senhor tem para a nossa igreja. Antes de falar de muito tem muita coisa para falar, padre. Há muita coisa aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Mas quem é padre Joãozinho? Bom, eu sou um catarinense, com as raízes misturando uma parte da família italiana, outra parte alemã e outra parte portuguesa. Vou seguir um pouquinho na linha do Fernando Pessoa, aliás, as pessoas de Fernando, né, que ele tinha vários personagens. Eu tenho o João. João era nome do meu avô, que eu não conheci, morreu antes de eu nascer, que era o João Dionísio Vecchi, um descendente de italiano da primeira hora. Minha mãe é Vecchi, né. E é muito curioso que eu, vindo ao Espírito Santo e olhando para o olho das pessoas, olhando para o jeito das pessoas, para o cabelo das pessoas, para a cultura das pessoas, eu me reconheço, porque os italianos que vieram no século XIX dividiram as famílias, metade veio para o Espírito Santo e a outra metade foi para Santa Catarina. Então nós temos maestre, aqui tem maestre, não é? E são estados muito parecidos na sua tradição italiana e que não se conhecem, não tem muita ponte entre Santa Catarina e o Espírito Santo, mas são muito parecidos. Então quando eu venho aqui, acordo o João, acordo o italiano, que fala muito, que mexe, que é intenso, que é, falante, que é criativo, que é comunicador. Esse é o João que mora em mim. Quando eu fui morar na Itália, eu entendi perfeitamente o que era ter um italiano que mora dentro de mim, que às vezes fala antes de pensar, né. Só que tem o Carlos. O Carlos foi o segundo marido da minha avó paterna, a avó Isaura Reich, que era uma descendente de alemão e que teve o seu marido português, o Haroldo Álvaro de Almeida, que é o terceiro personagem que mora em mim. Ela casou com o Haroldo, mas ele morreu. Ele era boêmio, ele tocava, ele cantava, ele bebia, né? E ele morreu. Deixou ela com 2 filhos pequenos e como cozinheira do hotel onde ela estava hospedada. Ela era esposa de um auditor do estado de Santa Catarina, do tempo de Nereu Ramos. E ela casou com o dono do hotel, né, o Carlos Gracher. E foi daí que eu recebi o nome de Carlos. Então há um alemão que mora em mim. Existe um italiano, comunicador, tagarela, falante. Mas eu tenho um alemão pensador, que é capaz de ficar horas em cima de um tema, né, e fazer um doutorado e refletir com mais profundidade. Tem um italiano horizontal e tem um alemão vertical. Estou abrindo minha alma aqui, né. Então nosso podcast hoje não é com uma pessoa só. 3, É. porque tem o português, Ah, tem tem o Almeida. é. O Então, português de repente, então, quando eu quiser chamar uma entidade aqui, eu tenho que é, definir com quem eu quero falar. o português, ele é melancólico. É o contrário do italiano. Ave E Maria, mano. quando eu estive em Portugal pela primeira vez para pregar esse ano eu vou de novo, pregar para o renovamento carismático católico, né. Quando eu cheguei a primeira vez e vi aquela tristeza cultural, aquela saudade, como diz Fernando Pessoa, eh, todas as águas salgadas do mar são lágrimas de Portugal. Quando eu vi isso, eu entendi o Fábio de Mello.
Fábio de Mello, que é todo português, né, ele diz coisas do tipo assim: "Eu tenho que ficar pelo menos meia hora triste por dia para ser feliz", Ave né. Maria. Porque é isso, é uma coisa interessante, eles gostam de usar preto, sabe. E aí, essa uma espécie de complexo de inferioridade, mas só que é um povo inteligentíssimo, cheio de cultura, a comida portuguesa, eu vou lá, acordo português. Quando eu vou para a Itália, acorda o Então italiano. o senhor não é bipolar, o senhor é quadripolar então, né? O Ao senhor menos tri. tripolar. Isso essa questão de herança Genética. genética e herança de gerações, isso realmente acontece, padre? Acontece. A gente traz isso, essas É questões. muito fácil explicar geneticamente o pecado original, padre Anderson. As pessoas às vezes ficam debatendo pecado original, pecado das origens. Gente, eu chego no médico e a médica pergunta, cardiologista, doutora Ana Beatriz Andraus, minha cardiologista há 30 anos. Ela pergunta: "De que faleceu o seu pai?". "Ele morreu de câncer na boca". "Ah, sim. Ele fumava, bebia?". "Sim, fumava, bebia". "Ah, tá bom, morreu de câncer na boca". "Mas e os outros?". "A maioria morreu de infarto". "Opa, ela é cardiologista. Você tem predisposição genética". Todo mundo aqui já ouviu isso, né. Então, existe predisposição genética para tudo, inclusive para essa história de pecados que foram atravessando gerações e ficou marcado na nossa no nosso DNA. Exceção feita a Maria, que foi preservada do pecado original, a Imaculada Conceição. Para poder dizer sim com mais liberdade, hoje que nós estamos aqui gravando esse podcast, né, vai ao ar quando? Não sabemos. Não sabe. Mas hoje, o dia da gravação, eu tenho que dizer isso, é dia 25 de março, para mim é fantástico, eu estou aqui para celebrar no Cerco de Jericó, no dia da anunciação. Para mim fantástico, porque a porta do céu se abre e vem a voz que diz: "Você aceita a semente do verbo no seu ventre?". E ela disse: "Eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor". E ela pôde responder com total liberdade, porque não tinha concupiscência, ou seja, ela não estava marcada por uma história de pecado, porque Deus queria, Deus podia e Deus fez, né. Falar nisso, o seu sim também foi cedo, né, o senhor entrou com 11 anos no seminário, E já tocava violão. já tocava violão. 11 anos, muito cedo para entrar no seminário, padre. É. Hoje não acontece mais isso, hoje as Você sabe que as quando congregações não vou te dar acolhem vou te dar um crianças. presente aqui. Eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, e entrei no seminário com 11, né. Eu já tocava violão e quando eu entrei no seminário, eu dava aula de violão para os meus coleguinhas, né. O meu professor de violão, com 9 anos, ele começou a me ensinar, vou pegar o violão aqui. Por favor. Ele começou a me ensinar, notas assim, lá maior. E aí tinha músicas que ele ensinava a gente, eu vou ensinar uma música mais simples, não, era em lá, na época eu cantava certo, hoje não dá certo. "Ah, ó gente, ó não, luar como este do sertão". Olha que maravilha, o sino acompanhando a gente. Será que dá para ouvir Dá, o sino? pega, pega, pega. "Ah, gente, ó não". E, era tudo posições assim, simplesinhas, né. Só que daí, 6 meses depois, ele disse assim: "No semestre que vem, eu vou ensinar as com pestana", que é coloca esse dedo aqui inteiro, assim, né. Uhum. Só que o meu dedo só ia até essa parte aqui, era pequenininho aqui, Criança, né. né, criancinha. Aí ele chegou para mim e disse assim: "Eu acho que é melhor você repetir aquela primeira parte". Ele não queria dizer que o seu dedo é muito pequeno, não vai caber. E, eu repeti de novo a primeira parte da lição e depois, aquilo ficou marcado na minha cabeça. De fato, eu não conseguia atravessar todas as cordas com o meu dedo, né. E eu comecei a fazer violão clássico, né. E a vida é curiosa, né. Quando se coloca um limite diante da gente, a gente se adapta. Não faz muito tempo que eu percebi que esse dedo aqui, praticamente eu não uso no violão. E o que eu mais uso, perdão, esse dedo aqui eu praticamente não uso. Esse daqui é o que eu mais uso para o violão clássico, para solar, né. Algumas coisas do tipo assim, ó, né. Então esse dedo vai, e ele cresceu, padre Anderson, ó. Um é maior que o outro. É, esse eu não uso.
e esse aqui é o que eu mais uso. Ele cresceu, né? Ou seja, a vida ensina a viver, né? E aí eu vou te dar um presente aqui, porque Música nova? música que eu fiz antes de entrar no seminário, Antes? antes dos 11 anos. Antes? Que isso, gente? Só que eu nunca gravei. Quem que fez? Foi o alemão, foi o português ou o italiano? Isso eu não sei. Foi a mistura dos três que é o melhor, né? Mas é uma música de uma criança, pense uma música de uma criança de 10 anos, né? Foi a minha primeira composição. Eu acho que eu nunca mostrei ela depois disso. E faz 40, quase 50 anos que eu não canto essa música, né? E lembra ainda? Vai lá. Eu estava falando com você e lembrei dessa música. Foi a primeira experiência minha. Claro que tem que ser em Lá maior, né? Que era a única coisa que eu sabia tocar. Mas já tem umas pestaninhas também. A luz e as trevas opostas estão, mas o que são elas? Amigas não são. Amiga das trevas é a escuridão, mas luz o que levas leva um bom coração. Por isso, ó bom Deus, das trevas tirai-nos, levai-nos à luz, e as luzes, ó dai-nos. Caramba, parabéns à criancinha de 11 anos que ainda habita dentro do senhor. Essa multifacetada de pessoas e personalidades Posso cantar aí. outra? Posso Ué, cantar outra? Tá cantando, padre. Quando eu fiz 15 anos, eu estava no seminário já no ensino médio, eu já tinha crescido, já tinha umas barbinhas, né? E eu entrei em crise, pensando assim, será que eu estou no seminário porque eu não conseguiria arrumar uma namorada? Nenhuma mulher iria gostar Já de estava mim. no seminário já essa Já época. estava no seminário, eu entrei com 11, agora eu estava com 15, eu já não estava mais lá no seminário de Corupá, um seminário fantástico, de educação integral, agora eu estava em Curitiba, onde hoje nós temos uma faculdade de marketing chamada ESIC, uma faculdade internacional, da qual eu sou o presidente, né? Mas não vem ao caso. Eu estava lá e então eu compunha muito, muito. Aquelas músicas que eu compus naquela época, inclusive operetas, eu nunca gravei nada, né? E eu compus uma música para Deus, né? Mas pensando que eu estaria cantando para uma namorada. Pensa nisso. Adolescente em crise, no seminário. E aí eu pensei, como é que seria eu, compositor, não estando no seminário, fazendo uma música de amor? Uma música romântica. Você acabou de escrever um romance, né? Como seria uma música romântica? E eu fiz. Eu acho que eu lembro do pedacinho dela ainda. Não tenho essa memória não, gente. Não sei nem sei o que eu fiz nos seus 15 anos de idade. Ó. Agora já não é mais aquela coisa da década de 60, né? Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou. É isso aí, né? Era dessa época da Jovem Guarda, né? Isso. É, Embora eu lembre assim, meu pai ouvia, eu não, né? No meu tempo não. Mas aí, agora eu já tô lá em Curitiba descobrindo a bossa nova, né? Naquela coisa, né? Quando o sol me aquece, quando a relva cresce, vejo que estás aqui. Mesmo que não vejo, sei que vou tocar em ti. Ó, vai tocar, hein? E quando escurece, se a relva fenece, vejo que ainda estás aqui. Mesmo que não vejo, sei que vou tocar em ti. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. Como eu te quero, como eu te adoro, por ti me alegro, por ti choro. A segunda é a que eu mais gosto. Quando vejo as flores, 1001 cores, num desabrochar sem fim, vejo tua face, sinto-te sorrir pra mim. Toda a natureza canta tua beleza e eu quero cantar também.
Toma meu sorriso, toma minha voz. Amém. Top. Como eu te quero, como eu te adoro. Por ti me alegro, por ti choro. Como eu te quero, como eu te adoro. Por ti me alegro, por ti choro. Tá, mas você encontrou? O senhor encontrou essa mulher na vida ou não? Deus me pegou e Mas eu nada, continuei. padre, nada. Então, na adolescência, nenhum beijinho, nada? Sei lá. Aqui, Mas sabe que aqui, depois... peraí. Nosso programa aqui se chama Confessando. Ah, é? É Confessando. Você não me falou disso. É. Então vamos começar aqui. Esse adolescente de 15 anos, nenhum beijinho? Não. Não, Realmente, confessa, não sei, padre. não, de verdade, ah, o máximo ali no tempo da adolescência foi, nesse período, né, de 15, 16, 17 anos, foi essa coisa muito sincera com os seus sentimentos, né. Sabe, eu não tinha medo de conviver com sentimentos que eu tinha, nunca vi assombro nisso, porque tem gente que nega, né, que castra, né, seminarista menor que castra, não, era muito agradável, né, e eu tive um diretor espiritual, tive uma morte terrível, atropelado em São Paulo, Padre Herculano, ele era muito severo, tudo, ele era psicólogo, mas ele, quando eu chegava, dizia: "Padre Herculano, acho que eu estou apaixonado". Teve uma vez que eu recebi uma carta de amor, né, até hoje não sei de quem foi, porque colocou na minha blusa durante uma procissão. E aí eu mostrei para ele a carta, disse: "Olha, eu não sei o que pensar". Ele disse: "Que maravilha! Você tem algo a ser amado. Você é uma pessoa". Aí aquilo me fez bem, porque para outras pessoas, outros especialistas, poderia fazer mal, Uhum. poderia entrar em crise e tal. Não, para mim me fez bem. E daí para frente todos os amores não são dores, são favores. Ah, tô fazendo poesia aqui, né. É, tô vendo. Tô entrando até, lembro até do sertanejo aí. O senhor entra numa congregação dos Deonianos, Sagrado Coração de Jesus, e durante muito tempo foi a grande referência de padres e uma congregação de música, de arte, da arte, que lida com a arte. Foi atraído pelo padre Zezinho, no caso, foi uma grande inspiração, porque depois vem os grandes da sua congregação, né? Nós temos aí padre Zezinho, padre Joãozinho, padre Fábio de Melo, que vem, né, também mais outra geração, que vem trazer, todos ligados Tá, à questão da música. vou te contar, me dê um tempinho para contar coisas exclusivas para o Padre Anderson, né, já que é confessando. O Quando eu entro no seminário, em 1976, Eu nasci um ano antes, você nasceu em 75? 75. Pois é, em 76, na verdade, quando você estava nascendo, em 75, o Padre Zezinho, ele publicou ele gravou um disco falado, vocacional, chamado O Sonho de Joãozinho. É genial, né? Ele não me conhecia. E eu não conhecia. Cantava as músicas do Padre Zezinho. Você lembra as músicas do Padre Zezinho dessa época? Lembro, cresci ouvindo. Por exemplo, qual que você Ah, lembra? minha memória é péssima. Confesso já que a minha Vamos memória não ver. é péssima. Aquele CD vinil de crianças, aquelas crianças de cabeça pra baixo assim, ó, Tá. aquela lá da agora não vou lembrar não. Década de Lá na Terra do Na Contrário. Terra do Contrário. Isso já Na é Terra do Contrário. isso já é mais tarde, né? Ah, que eu mais lembro. Você vai lembrar ainda: "Estou pensando Pensando em em Deus, Deus. estou pensando no amor", não é isso? Sim, penso, Amar lembro. como Jesus amou. Isso é mais tarde ainda também. Eu vou Sim. mais para trás, de músicas do Padre Zezinho que, são da década de 70, né, do início da década de 70. Uma gota entrou no teto e foi caindo pela sala, outra gota acompanhou e a goteira começou. É isso aí. Tem na mesma época aquela assim, ó: "Procuro alguém que" é assim mesmo.
Procuro alguém que cante comigo essa canção, que venha repartir comigo o coração, que saiba dizer sim, que saiba dizer não. que diga sim à vida mesmo quando ela diz não. Procuro um companheiro que me aceite como irmão. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Essa música é do primeiro disco gravado com canções do Padre Zezinho, que é de 1969. O disco chama Canção da Amizade. 69, 70, 71, 76 eu estava surgindo para a vida e já estava tocando violão, aprendi com essas músicas. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. É isso aí. E ele gravou o primeiro LP do Padre Zezinho, que a gente tem no Memorial Padre Zezinho, que eu cuido em Taubaté, por isso que eu estou falando dessas coisas. Foi um LP gravado numa gravadora popular, né? Vinculada até aquele autor do Hino dos Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Daqui a pouco eu lembro os nomes todos, mas chamava-se o CD, é um LP, daqui a pouco eu lembro o nome também, lá da década de 60. Muito bem. Aí ele gostou do negócio de fazer LP falado, né? E ele faz um LP chamado O Sonho de Joãozinho. Quando eu tô na quinta série, em 1975, entram alguns seminaristas na sala de aula e dizem assim: quem quer ser coroinha? Eu levantei a mão, junto com todos, né, para ser coroinha. No sábado, eles colocaram o disco para tocar O Sonho do Joãozinho, que era mais ou menos o seguinte. Fábio de Mello tem uma história parecida, porque ouviu também esse mesmo disco. Um menino sonhava com uma piscina e acabava indo para o seminário. Essa era a história, basicamente, né? Só o Padre Zezinho fala isso em 1 hora, com todo um enredo. E eu fui para o seminário, né, de Rio Negrinho, e lá não tinha piscina nenhuma, fui enganado, né? Então eu entrei se você me perguntar assim, você foi influenciado pelo Padre Zezinho? Sim, pelo disco O Sonho do Joãozinho, pelas canções, mas eu não conhecia o Padre Zezinho, a não ser de uma outra passada pelos seminários, e ele não sabia quem eu era, nunca tinha mostrado nada para ele, até que eu cheguei em, em Taubaté para fazer teologia. Depois de 6 meses, ele voltou dos Estados Unidos, ele passou 6 meses nos Estados Unidos. Nesses 6 meses, de 1989, surgiu tudo que eu fiz, mas não motivado, não assim, sob a tutela do Padre Zezinho, mas do Padre Léo, né? O Padre Léo também. O Padre Léo foi que abriu todas as portas para mim, todas, né? Porque ele sabia que eu tinha potencial para pregar retiro, ele que me convidou para pregar o primeiro retiro para músicos em Londrina, né? E de lá surgiu o primeiro livro, e ele que me levou na Loyola para conhecer o Padre Galache, e isso já em 1989 já saiu o primeiro livro antes de eu conhecer o Padre Zezinho, né? Motivado pelo Padre Léo. E junto com ele nós gravamos o primeiro LP que tinha músicas dele e músicas minhas, né? Que nunca foi para CD, nada, né? E foi o Padre Léo que abriu várias portas, inclusive como diretor de faculdade, como técnico em educação. Eu teria toda uma história para contar. Mais tarde eu seria o formador do Padre Fábio de Mello. Eu tenho até um artigo que fala sobre os meus 3 amigos mineiros, né? Eu digo assim, eu tenho um pai, né, na vocação, que é o Padre Zezinho, mineiro de Machado, mas que viveu em Taubaté a vida inteira. Eu tenho um irmão, que é Padre Léo, somos da mesma turma de noviciado em 1983, e tenho um filho, que é o Fábio de Mello, né? Que eu fui formador dele, e ele fala isso sempre, reconhece isso sempre, são meus 3 amigos mineiros. Então essa é uma história. Eu lembro quando o senhor participava, o senhor transmitia pela Canção Nova, O Direção Espiritual. Direção Espiritual. Durante muito tempo o senhor fez esse programa. É quase 10 anos. E de repente, se me falha a memória, umas férias o Padre Fábio de Mello foi te substituir. Não. Foi assim não? Não, foi assim, ó. Nesse período estavam surgindo as emissoras católicas. Teve um período da minha vida que eu tinha programa simultaneamente nas 3 emissoras. Eu tinha na Rede Vida, na TV Século XXI, que não se chamava ainda Século XXI, era
a Associação do Senhor Jesus, com o Sim. padre Eduardo Dogart, e eu tinha programa esse da Rede Vida era com as Paulinas, e tinha programa na Canção Nova que estava surgindo também, mas ele não se chamava Direção Espiritual, chamava-se Toque de Vida, né? Meia hora e gravado. Depois ele se transformou no programa Direção Espiritual, ao vivo, né? Que eu atendia o telefone, falava com as pessoas, etc. Isso foi de 1998 até 2005. Quando chegou em 2005, o Fábio de Mello já tinha sido ordenado padre, ele ficou de 98, 99, 2000, 2001, não é? Aí ele foi fazer o mestrado em Belo Horizonte e foi dar aula e estava trabalhando comigo na Faculdade de Uniana em Taubaté. E olha que na época ele tinha coisa de artista, né? Ele me apareceu um dia com um brinco, né? E olhava para aquilo. E ele justificava isso para todo mundo, porque ele estava usando, que ele tinha conversado com um rapaz que estava dependendo de droga, né? E o rapaz usava um brinco. E aí ele não conseguia convencer o rapaz a deixar a droga. E o rapaz peitou ele, falou assim: fala isso porque é padre, né? Queria ver se eu teria coragem de usar um brinco. Aí ele falou: se eu usar brinco, você deixa a droga? Ele falou: claro, como tinha que se viu um padre usar brinco? Ele foi lá, puf, furou a orelha, depois um brinco. Aí o rapaz deixou a droga. Isso é a história que ele conta. E aí a congregação permitiu que eu fosse fazer o doutorado em teologia espiritual na Gregoriana, em Roma, né? Mas como que eu faço se eu tinha o programa ao vivo toda semana na Canção Nova? Eu fui lá falar na época com a minha querida Luzia Santiago, né? Eu falei: olha, Luzia, eu preciso ir para Roma, ao menos 2 anos, ter essa experiência, a congregação me pediu isso. Ela falou: mas agora o seu programa está tão bem aqui na Canção Nova, estamos satisfeitos. Arruma alguém para nós, né? Lá da sua casa. Aí eu saí pelo corredor, né? Conversava com o padre: que programa ao vivo? Toda noite? Meu programa começava às 23 horas e ia até meia-noite e 30. Ninguém queria, né? Um não aceitou, outro não aceitou, outro não aceitou. Quando cheguei pro Fábio, eu disse: não, com esse brinco não vou convidar ele, não. De brinco, não. Aí eu cheguei para a Luzia e falei: Luzia, tentei, mas não acho ninguém. Poxa, padre, então vamos ter que terminar o seu programa, direção espiritual. Eu falei: mas tem um padre lá em casa que ele é muito comunicativo, é até bem apessoado, é cantor. Cantor? Mas ele tem um problema. Ela falou: qual o problema? Eu falei: ele usa um brinquinho aqui. Ela falou: que lindo. Você acredita? Ela falou: que lindo. Eu falei: não, Luzia, eu não acredito que você está me falando isso. Um padre não pode ficar usando brinco. Aí ela falou: eu acho que não tem nenhum problema, mas eu vou pesquisar aqui qual seria o impacto disso nas nossas pessoas aqui. Aí cheguei em casa e falei: você gostaria de fazer o programa de televisão? Ele: claro que sim. Olha que maravilha. Ninguém conhecia Fábio de Mello. Eu falei: então, aí eu joguei duro, né? Eu falei: então, você pode ficar com o programa para você. Eu vou para Roma. Desde que você me dê um sinal. Tira o brinco. Ele tirou, nunca mais usou, né? Ele falou: não, isso aqui era uma coisa lá para uma ação pastoral, eu não estou apegado a isso, tá? Tirou, foi o maior sucesso, né? O senhor tá Em com direção quanto espiritual. tempo de padre? 30 anos. 30 anos. Dá para fazer uma leitura um pouco rápida aí, padre, o que é ser padre há 30 anos e o que é padre hoje? Embora o senhor sou bem antenado, o senhor sempre foi muito atual, às vezes até a cabeça mais para frente do que os padres atuais de hoje, né, o senhor tá conectado a todas as tecnologias possíveis, o senhor tem acesso e ensina. Eu lembro que o senhor ensinou muitas coisas de tecnologia, eu lembro do periscope e outros mais, Nossa, que já passou. que já passou. Como é que o senhor vê padre há 30 anos, há 15 e agora? Olha, eu tenho visto que eu dou aula há 30, eu sou padre há 30, eu dou aula
pelo menos há 25 anos. E fui 12 anos diretor da faculdade. Hoje sou presidente da mantenedora. Eu concordo com o Zygmunt Bauman, tão lido pelo Papa Francisco, principalmente no Sínodo da Juventude, que nós vivemos num mundo líquido. Eu li toda a obra do Zygmunt Bauman, Vida para o Consumo, a questão do descarte, mas eu estou muito atento a essa pós-modernidade líquida. Não é? Por quê? Porque a velocidade com que as coisas estão sendo colocadas tem um preço, que é o da superficialidade. Então, está mais rápido, mas está mais superficial. E está mais frágil. Então, nós vivemos um verdadeiro dilúvio digital. Um verdadeiro dilúvio, em que as novas gerações estão naufragando nesse dilúvio digital e precisam alguma referência sólida, né? E é aqui que mora o perigo, né? Porque no mundo digital, algumas pessoas já perceberam que se você jogar uma boia, né, que simular solidez, pode ser uma ideologia de plantão, de direita ou de esquerda. Ele vai se apegar àquilo, né? Ele vai se apegar àquilo porque ele está fragilizado. Um dos sinais de fragilidade, sendo bem direto na sua pergunta, é o burnout, né? É o suicídio de padres jovens. Isso. Né? Eu ia falar um pouco sobre isso também. Então, outro dia, eu soube de um caso de suicídio de um sacerdote, né? Por conta de uma dívida de R$ 4.000, Padre Anderson. Que isso, gente? R$ 4.000. E existe uma quadrilha de criminosos que tem uma das ramificações no Rio Grande do Sul que já me atacou. Não sei se já te atacou. Ainda não. É. Não, fica quieto aí. Não. Vou falar aqui porque a gente tem que denunciar Se eu essas falar coisas. que não, você vai me atacar. Não, é o seguinte, como que é o modus operandi? Eu já soube de muitos padres que foram atacados, não só padres, hein, mas muitos comunicadores, mas eles são especializados em padre. E eu desconfio que tem algum que já quis atentar contra a própria vida por causa de ter entrado como vítima dessa quadrilha. Eles entram no Facebook, lá no tal do Messenger, eu nem sabia que isso existia, eu não gosto muito de Face, né? Prefiro outras mídias, e eles começam a simular uma conversa com uma adolescente, no final ele pega o celular e depois o tal do investigador liga e vai para cima da pessoa dizendo que ele vai ser processado e que já mandaram para Roma e tal, e pede dinheiro. Peraí, não entendi. O que ele fez de mais aí? Não, ele criou uma ligação, a quadrilha. Certo. É uma pessoa lá que tem uma foto de uma adolescente. No Facebook, Sim. que depois migra para o WhatsApp. Aí, esse padre, mais ou menos, porque a pessoa diz assim, oi, tudo bem, você é tão bonito. Né? Começa então, uma sedução ali. Uma sedução. E aí tem aquele que vai mais à frente, tem aquele que vai mais... E mesmo aquele que não vai tanto, que fica no lugar dele, ele está conversando pretensamente com uma pessoa de menor. Né? E essa pessoa vai avançando o sinal. Né? Manda nudes. E essas coisas assim. Exatamente. E talvez ele mande também. Uhum. Dependendo da hora que chegou, né, eles já vão para a segunda fase, em que eles ligam para o cara, mas aí é o investigador. Né? Todo mundo, aqui no meu celular tem 31 mil contatos, né? Mais uma pessoa que quer um mini sermão. Você é tão lindo, muito obrigado. Pronto. Basta dizer algumas coisinhas que já criou uma relação, né? O tal do investigador me ligou, né? Você mandou nudes pra alguém? Não, não mandei nada. Confessa aqui, padre. Tirei o print e mandei para o advogado. Né? Nosso advogado, um abraço aí pro Dr. Rafael Canitza. Ele olhou aquilo e disse, estava mesmo precisando de uma coisa para me divertir hoje. Mas não demorou meia hora, ele já tirou todo o negócio da quadrilha, que aquela foto do tal do investigador ele existe, mas ele não tem nada a ver, já está processando, tem gente que já está presa, tem gente que, né? E alguns padres que a gente levantou acabaram pagando. E eles começam assim, R$ 2.000.
Aí o padre manda R$ 2.000 para não ter o nome dele sujo, né? Só que daí vai para 4, né? E aí vai para 6. Se você bloqueia e termina, eles não vão. É mais um que não deu para a gente roubar. Mas tem aquele que acha que isso é verdade, né? E acaba sendo extorquido por uma quadrilha que ele acha que está falando com um investigador. E vai gerando numa pessoa que tem solidez na sua estrutura, ela não vai se abalar, mas quando eles atacam, eles mexem com você. Eu confesso, Padre André, já que é confissão aqui, Isso. eu fiquei mexido na hora que vem aquela voz, né? Da Da polícia polícia, investigando. sem vergonha, você está falando com uma pessoa de menor, seu pedófilo, né? Você fica meio impactado. E eles já agem nisso. Não tem aquele pessoal que pegamos a sua mãe, Uhum, sim. vamos matar a sua mãe, não sei o quê. Não, a pessoa entra. Quase todo mundo recebeu Todo mundo isso. já recebeu, né? Um dia me ligaram e falei, mas pegaram a minha irmã. Não, pegaram a minha esposa. Pegamos sua esposa, que eu falei, que maravilha. Mata, mas deixa eu ouvir o grito, né? Mas mata devagar. Eu falava, mata devagar. Aí, desligou. Nunca mais ligou, porque eu sou um cara que É casado. não caiu. Como é que vai pegar minha esposa, né? Mas teve padres que eu suspeito. Vou levantar aqui uma suspeita, talvez até irresponsável da minha parte. Que isso pode levar, dependendo da situação da pessoa, a um burnout, a um cansaço misturado com depressão, com decepção consigo mesmo e tal. Tudo perde o sentido, o sujeito vai lá e prefere tirar a própria vida. Esse fenômeno é indicador de uma geração que está fragilizada, não é? Ele era super conservador, não é? Até às 6 da tarde. Depois dali, ele é super liberal, não é? Ele muda o tipo de roupa e tal, depois ele vira conservador. Isso é uma característica própria dessa nova geração que está sendo estudada, né, sociologicamente por muita gente, e ele está muito bem, de repente deixa o ministério. Do nada. Assim, é impressionante no mundo, não estou falando do Brasil, o número de neossacerdotes que deixam o sacerdócio assim, depois de 1, 2, 3 anos. Estava tudo bem, desapareceu. Você já acompanhou casos assim, né? Sim, já acompanhei isso. A sociedade líquida realmente não tem profundidade. E não tem dificuldade também de poder voltar atrás, padre, no sentido assim, a nossa sociedade como um todo, né? Nós estamos caminhando por uma liquidez cada vez maior. Também dou aula para seminaristas há 10 anos. E você percebe que realmente não tem uma profundidade, uma garra, como no meu tempo, talvez no tempo do senhor um pouco mais ainda, de dedicação. As bases, as raízes são muito frágeis. Por isso a possibilidade de largar, a possibilidade da vida dupla, muito fácil. E tem também o conceito de casca. O conceito, o seu livro aqui, né? A jornada, águas profundas, uma viagem, um desencontro, uma escolha. Esse negócio das águas profundas, que é aquele conselho de Jesus, do Knowlton. Avance para águas mais profundas. Não fique pescando aqui na beirinha. Pedro, vai lá no fundo. É esse o segredo, né? Avançar para águas mais profundas. O conceito de casca fica na aparência, né? Então, vou dar como aqui é uma confissão, vou dar uns exemplos concretos. O senhor me ligou semana passada. Raramente as pessoas me ligam, você vê 30 mil pessoas e o celular está calado o tempo inteiro, mandou mensagem, já tem mais 4 aqui, ó, nesses minutinhos, e ligar não ligam. Mas um senhor me ligou e disse, Padre Joãozinho, o senhor é da teologia da libertação? Aí eu perguntei para ele, o que é isso? Ele falou, não sei, mas eu sou contra. Eu falei, interessante, mas você é contra o quê? Não tenho uma mínima ideia, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma declaração de que o senhor é contra. Eu falei, mas para eu dar essa declaração, eu tenho que saber o que é. Ele falou, não sei, padre, mas eu não gosto dela. Você vê, isso é conceito de casca. Eu não li. O que você achou do livro do Padre Anderson? Eu não li,
e não gostei. Ué, você não leu? Como é que você não gostou? Né? Então eu vivo na periferia do conceito. Eu vivo na casca, na superfície, no mundo líquido, não nas águas profundas. Eu vivo eu fico pescando na beirinha. Então, eu cheguei na minha aula de doutrina social da igreja e apresentei para os meus alunos do 4º ano de teologia em Taubaté um desafio. Falei para eles, quem aqui é a favor da teologia da libertação? Uns 4, ali devia ter uns 30, uns 4 disseram, eu sou a favor. E aí eu falei, então eu estou supondo que os outros são contra. Ele falou, não, eu estou indeciso, eu estou me decidindo, né? E a grande maioria, talvez uns 15, se mostraram reticentes. Não, tenho certas restrições em relação à teologia da libertação. Falei, então vamos fazer o seguinte, essa aula, nós estamos terminando o primeiro mês de aula, eu vou colocar alguns autores aqui para vocês me darem uma ideia do que cada um pensa, não é? E aí eu pensei assim, numa próxima aula eu vou dar tempo deles estudarem. Se eles souberem me falar o pensamento de cada um daqueles autores, já pode, até não precisa mais nem vir na aula, não é? Aí eu coloquei alguns autores, como Scanoni, da Argentina, Juan Luís II do Uruguai, Juan Sobrino de El Salvador, Gustavo Gutierrez do Peru, Leonardo Boff, do Brasil, e Clodovis Boff, do Brasil. João Batista Libani, do Brasil, Hugo Asman, brasileiro. Rubem Alves, do Brasil, para pegar um presbiteriano. E eu falei, vocês conseguem distinguir cada um desses autores e o seu pensamento são, a maioria deles vivos, atuais. Padre Anderson, nada. Não é? Nem conhecia nada. Nada. Não, o Só que conhecia rótulo. era rótulo, casca, não é? Não, Gustavo Gutierrez escreveu aquele livro Teologia da Libertação. Sim, está aqui o livro. O que diz? Ah, não sei, eu nunca li. Falei, então peraí, vamos para águas mais profundas, né? Então o que está acontecendo hoje, nesse mundo líquido, é que as pessoas são muito fáceis de polarizar no estilo de tribo, não é? Eu sou corintiano, você é Galo, Atlético Mineiro. eu sou cruzeirense, você é Ah, não. atleticano. Aí pronto, acabou a entrevista aqui, não vamos mais conversar, por quê? Porque nós somos de tribos diferentes. Deixa eu ser aqui picante um pouco, né? Essa entrevista, gente, está sendo em Vila Velha. Ah, não, eu sou de Vitória. Já vou desligar aqui o podcast. Gostava muito do Padre Anderson, mas ele puxa demais para Vila Velha. Tá, padre, entendi. Agora vamos lá. Tribalismo. Tudo bem, entendi. Agora vamos lá. O que que as pessoas, já que você tocou no assunto da TL, o que que as pessoas líquidas pensam e o que é de fato? Elas pensam o quê? Que é um movimento comunista, marxista, que Tá. quer acabar com a fé. Tá, Esse é o líquido. Você quer aqui, O que é o líquido? me diga. Você Não quero uma aula também não. Tá, Mas ao mesmo você quer tempo uma resposta superficial de um não. comunicador, você quer o italiano, o alemão ou o português? Vem a tríade aí. Então vamos lá. Vamos pegar só um autor. Vamos falar concretamente de um autor, Gustavo Gutierrez. Estudei. Né? Na Vamos pegar metodologia. Gustavo Gutierrez. Tá, você leu Sim. Gustavo Gutierrez. Ah, tempo atrás, eu li. Isso. Minha teologia foi toda baseada Tá. neles. Vamos pegar Gustavo Gutierrez, 1971, livro Teologia da Libertação, capítulo que fala da fé cristã e luta de classes. A matriz desse capítulo é marxista. São os cristãos para o socialismo. Em que ele diz, é preciso optar, não basta optar pelo pobre, tem que optar pelo pobre contra o rico. Desculpa, eu vou dizer exatamente o que ele fala. Apaga essa parte. Não basta optar pelo oprimido, tem que optar pelo oprimido contra o opressor. Aqui nós temos uma matriz do materialismo dialético de Marx, em que a chave do conflito, que é a chave da luta de classes, é promover a luta de classes para chegar numa sociedade sem classes. Isso é comunismo, né? É contra essa matriz que nós temos que nos preparar.
O problema é que essa relação de classe e de luta de classe, o povo unido jamais será vencido, né? Ela ganhou dessa matriz profunda do materialismo dialético, depois de uma teologia baseada no materialismo dialético. Tinha a teologia da revolução antes do Hugo Asman, mas vamos pegar só do Gustavo Gutierrez. Ela vai chegando numa camada mais superficial, pastoral, que se torna linguagem, música, plano de pastoral, aula de teologia, né, comportamento do pároco, influenciou a igreja toda. Vira um estilo. Virou um estilo. até chegar a uma ideologia. Até chegar uma ideologia. Ok. Aqui tem um problema, porque isso virou uma roupa, isso virou uma melodia, isso virou um estilo. Dizem que não somos nada, que não temos nada para Exatamente. Oferecer. Igreja é povo que se organiza, Javé é o Deus dos pobres, do povo sofredor. Ok. Beleza. Aqui nós fizemos um recorte desse capítulo. O Ratzinger escreve, isso nós estamos em 1981. Chega em 84, né, o Ratzinger escreve, a pedido de João Paulo II, uma análise desse livro do Gustavo Gutierrez. Foi a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. E, entre outras coisas, ele alerta para isso. Olha, aqui tem uma influência do materialismo dialético de Marx, que pode levar a uma luta de classes. E o cristianismo não combina com luta de classes. Ele fala isso, né? O Gustavo Gutierrez vai até Roma e tem um diálogo com o Ratzinger. E reconhece que naquele recorte ele deixou entrar a análise marxista e ela influenciou a linguagem pastoral. Mas a maioria dos padres e bispos que estão me ouvindo agora não se deram conta disso, né? E aí o Gustavo Gutierrez corrige Padre Anderson. Meu Deus do céu, vamos para águas mais profundas. Ele corrige. Mas é tarde demais. 89. Nossa, quantos anos depois? Não, nós estamos em 84. 85 vem a carta do Papa João Paulo II sobre teologia da libertação, em que ele diz que a teologia da libertação é oportuna, única e necessária, desde que não tenha análise marxista. Em 86 tem o documento Libertatis Conscientia, que é do Ratzinger, sobre a teologia da libertação que a igreja quer, né? Que também a maioria não leu, né? Que é um documento da Congregação para a Doutrina da Fé. 86. Aí vem a centésimos anos, a Solicitudo Rei Socialis, 89, cai o Muro de Berlim, aí vem a centésimos anos, 1991, colocando a teologia da solidariedade, né? E colocando a verdadeira teologia da libertação na doutrina social da igreja. Nesse meio tempo, Gustavo Gutierrez pega o livro dele e reescreve, né? E publica uma nova edição que ninguém conheceu. Eu promovi a tradução e a publicação disso pela Loyola. Eles dizem que até hoje está encalhado lá, ninguém tem esse livro, é a segunda edição. E o que ele faz com o capítulo da luta de classes? Eu publiquei um livro chamado Teologia da Solidariedade, em que eu analiso os dois, né? Eu coloco uma sinopse do primeiro e do segundo, você que gosta dessas coisas analíticas, eu vou mostrando como ele vai tirando a linguagem oprimido-opressor e vai passando para a linguagem excluído-exclusão. Você percebeu que a linguagem, por exemplo, da CNBB, passou de oprimido e opressor para excluído e inclusão? Outra é a linguagem da comunhão. A outra é a linguagem da luta de classe. Ele muda o título, Fé Cristã e Luta de Classes no primeiro, e aqui Fé Cristã e Conflito Social. Mas quem é líquido hoje, que conhece um pouquinho, vai então entender, por um lado, que existe e existiu essa questão comunista, marxista na sua origem. Existiu. O meu orientador... Mas que tem consequências hoje. Então, uma pessoa levantar... Sim, uma pessoa chegou a falar hoje, ela não está tão errada. Não está tão errada. Não. A minha tese de mestrado, que já foi sobre isso, em Belo Horizonte, teve como orientador o padre Libânio, que é reconhecido como um teólogo da libertação. Sim, eu estudei todos eles. E aí ele me perguntou assim, me diga aonde está a análise marxista na obra de Gustavo Gutierrez. Eu falei, padre Libânio, está nesse capítulo. E só, padre Anderson, é situado naquele capítulo, não é? Tá, mas aquele capítulo, ele traz o quê?
a imagem, a ideia do fundador, do Marx. E Sabe por aí quê? você traz toda a consequência nesse sentido. Não, mas depende. Para o Gustavo Gutierrez, existem 3 níveis epistemológicos. O primeiro é o nível das ciências sociais, o segundo é o da filosofia, que ele chama de utópico histórico, e o terceiro é o nível teológico pastoral. Isso não é ver, julgar e agir, que o Clodovil Boff erroneamente entendeu assim, e depois se corrigiu na teoria do método teológico, né? E hoje ele está lançando um livro sobre teologia da libertação. Ele está vindo do Acre para lançar agora no início de maio. Eu estou curiosíssimo para saber o que ele vai falar agora, que ele é um crítico. A mesma crítica inteligente que eu estou fazendo, eu acho que essa crítica é inteligente, é a crítica que o Clodovil Boff faz, né? É a mesma crítica que o Hugo Asman fez, né? Eu assisti um conflito entre o Hugo Asman e Comblain, né? Ácido, em Belo Horizonte, no encontro da SOTER, Sociedade de Teologia e Estudos da Religião, em que ele dizia, você continua com essa matriz, isso é paranoico, Padre Comblain, é paranoico. Isso, Hugo Asman. Hugo Asman é anterior à teologia da libertação, ele é da década de 50, ele é da teologia da revolução, de Camilo Torres, de levar para guerrilha, né? A teologia da libertação, na década de 70, representou na cabeça dos teólogos o movimento conservador, o movimento mais aderente, porque o Gustavo Gutierrez queria falar não com o agente pastoral, mas com o guerrilheiro. Ele estava falando lá naquele capítulo com o Camilo Torres, né? Que ele queria que essa pessoa, apesar de ser revolucionário, mantivesse sua fé. Só que agora ele está sendo lido por agente pastoral. Aí deu um crack na linguagem, você entendeu? A minha teologia foi formada, eu estudei aqui em Vitória, minha Tá muito teologia. chato esse papo. Eu amo teologia, eu amo. Não, eu gosto disso, entendeu? Vai para outra área, fica tranquilo. Quem não quiser, vai cozinhar, vai caminhar, outras coisas. A minha teologia, a formação, ela foi baseada em todos esses autores. Eu costumo dizer que minha teologia, formação, foi TL, nesse sentido. A teologia de libertação foi muito forte com os seus pensadores. Quando eu vou para Porque você Roma. estudou na década de 80. Não, foi 90, 90? 90 já, 90. Quando eu vou para Roma fazer mestrado, e aí eu tenho que fazer uma prova universa para entrar na Gregoriana, para poder provar que eu estudo, porque minha faculdade aqui não era reconhecida nem Vaticano. Tá bom, eu pego lá os temas, eu não tinha estudado nada daquilo. O básico de teologia, eu não sabia. Eu sofri em 15 dias para poder fazer uma prova em italiano de coisas de cristologia que jamais foi me apresentado. Porque a tendência, a origem, foi me privado, enquanto um estudante, foi me privado e colocado numa. Olha, a teologia é essa. E não me foi colocada possibilidades outras. Uhum. Quando eu chego em Roma e vou entendendo cristologia, pneumatologia diferente, aí deu bug na minha cabeça. Entendi. Aí eu entro os padres da igreja. Vou descobrir um manancial que eu sei, minha vida é uma antes e depois. Eu não reclamo a minha formação teológica. Eu só acho que há possibilidades, diferenças, devem existir. Eu, como um pregador, eu não afirmo nada no altar. Olha, isso aqui é isso aqui. Eu também não sigo o método histórico crítico, que acaba com tudo. Foi assim. Não. Há uma possibilidade disso acontecer, mas há uma possibilidade também de pensar isto e isto. Dar a possibilidade, ela é fundamental, porque nenhuma teologia ela é absoluta. Seja TL, seja tradicional, seja dos padres, são todas formas e desejos de buscar compreensões. E aí, a cabeça abre. Eu estava falando do Gustavo Gutierrez, os 3 níveis de libertação. Na teoria dele, ele acha que o primeiro nível, que é o nível das ciências sociais, ele tem autonomia em relação ao segundo, que é o da filosofia, que tem autonomia em relação ao terceiro. Por exemplo, ele diz assim que para entender a nossa fé, nós fomos atrás de Aristóteles. E aí nós temos o tomismo, né? Que é uma linguagem aristotélica. Aristóteles não conheceu Jesus, não é? Mas nós falamos de Eucaristia em termos de transubstanciação, são conceitos gregos, não é? Assim também ele usou autores da sociologia, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Você sabia que um dos autores que mais influenciaram o pensamento de Gustavo Gutierrez foi Fernando Henrique Cardoso e Falquetto, né? na USP com a sua teoria da dependência, né? Aqui a gente poderia fazer um caminho longo, e aí o Ratzinger,
O Ratzinger diz o seguinte, olha, quando você... Aqui está o debate inteligente entre Ratzinger e Gutierrez, que eu assisto de camarote, assim, é delicioso esse debate, inteligente, provocativo. O Ratzinger diz o seguinte, se você usar uma análise social, né, que tenha como base o materialismo dialético, que portanto é ateu, que acha que a religião é ópio do povo, isso vai influenciar depois a sua filosofia e vai influenciar a sua teologia. Entendeu? E o Gustavo Gutierrez diz, mas não, a autonomia epistemológica entre os níveis. Cada um tem seu método. Né? Não é um ver, julgar e agir. Aí o ver, julgar e agir, que era da ação católica da Bélgica da década de 50, ele é confundido com esses 3 níveis de libertação e esses 3 níveis epistemológicos. Aí o que acontece? Você se faz um documento de igreja, um manual de campanha da fraternidade estruturado em cima de ver, julgar e agir, sendo que o ver é neutro, porque a sociologia não faz juízo de valor. E aí o Clodovis Boff se dá conta de que não, eu vejo com a cor dos meus Não olhos. existe o ver neutro. Não existe Não ver neutro. existe ver Aliás, nem a sociologia mais acredita nisso. Não é? Eu tenho uma dificuldade, quando eu encontro então a tradição da igreja, eu sou um pregador, somos pregadores. Eu não acredito que a minha pregação deve ser somente resumida no sociológico. Sociológico é um viés, é uma forma. Eu não vim aqui pregar para salvar a pessoa da sociedade, para ter a comida e a bebida em casa, somente isso. Eu tenho aquele que vai alimentar o ser humano. O nosso alimento é um outro alimento. Como Jesus Cristo, quando faz a multiplicação dos pães, que o povo vem atrás dele para poder comer, Para querer um padeiro. para querer um padeiro. E muitos, e a ATL às vezes, faz de nós, igreja, esse assistencialismo. E aí, quando você fura um pouco a bolha e você percebe que não, o meu papel não é colocar pão, embora a Caritas Es, né, do Bento XVI. Deus Caritas Deus, Es. isso, ele vai falar isso. O que é a caridade enquanto igreja? Meu papel, sim, vou preocupar, tem um lado social, vou preocupar com as pessoas, mas a minha forma de não posso exercer o papel de instituição, de governo e tudo mais. E aí, talvez a gente pode ter optado muito pelo alimento social, que era necessário, e deixado de lado um pouco esse alimento da palavra. Na verdade, eu acho, Padre Anderson, o Gustavo Gutierrez fala isso o tempo inteiro, é uma das páginas geniais dele. Ele tem genialidades que nunca foram lidas. E pegou-se essas coisas e se transformou em franquia pastoral. Esse que é o grande problema, e daí começou a reproduzir. Franquia E pastoral. começou a traduzir isso em águas Boa, superficiais. boa. Franquia pastoral. Aí é isso, a casa. Bom, não vou falar de nenhuma empresa aqui, né? Mas é uma franquia. Você faz daquele jeito, e tem aquela pessoa que recebe o franqueado e continua fazendo pastel. É gente que é pároco que está fazendo pastel, aprendeu daquele jeito e continua fazendo, mas pode ser diferente. Ótimo, adorei. Né? Pode ser diferente. Né? A fé é inteligente, a fé exige intellectum, como é que é? Fides querens intellectum, Santo Anselmo. A fé exige inteligência, exige razão, exige reflexão. É por isso que nós estudamos, não é? Já que estamos entrando nessa questão e bastante tempo, que é uma questão muito atual, nós temos aí esse movimento político, esses segmentos no Brasil, temos correntes muito grandes da direita e da esquerda. Padre Zezinho lançando aí a espiritualidade conciliadora para isso. Direita e esquerda, se fala do Gutierrez, mas aqui no Brasil forte é o Leonardo Boff, que é sinal de muita contradição de muitas pessoas que não aceitam. Temos aí, temos aí esses internautas religiosos, doutores em teologia, que estão aí dividindo muito mais a igreja e que falam em voz da igreja. Eu estava naquele encontro de SEBS, intereclesial de SEBS no Paraná, lá no Paraná? Foi? Londrina. Londrina, eu estava lá. Eu era coordenador de pastoral, eu fui lá. Sim, tem coisas que são diferentes, mas também não é aquela coisa que foi propagada e divulgada. Então, ou seja, tem Leonardo Boff nesse papel. Como é que é o Leonardo Boff, esse silêncio obsequioso que foi colocado para ele? Tá, não tem nada a ver com teologia da libertação e silêncio obsequioso. Tanto que o Gustavo Gutierrez, que é o teólogo da libertação mais criticado pelo Ratzinger, nunca esteve sob silêncio obsequioso. Ok? Para quem não sabe o que é silêncio obsequioso, é o proibido de lecionar, deve ficar calado e refletindo. A igreja manda um recado, fica em casa. Calado, fica em casa durante um ano. Durante um ano. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas só para deixar uma pulga na orelha de quem está nos ouvindo. Não é? O Ratzinger fica papa. Não é?
Bento XVI, 2005, fica 2005. Papa. Eu estava em Roma em 2005. Acompanhei o início do pontificado do Ratzinger. Portanto, João Paulo II morreu. O Papa, agora, Bento XVI, escolhe um prefeito para a congregação da doutrina da fé. O lugar que ele ocupou durante Sim, todo o com João pontificado Paulo do II. João Paulo II, e o grande crítico da teologia da libertação foi o Ratzinger. Ok. Quem ele escolheu? Você lembra? Não. Gerhard Miller. Gerhard Miller era um bispo alemão também, e que é tão querido do Bento, que o Bento XVI confiou toda a sua obra ao Gerhard Miller para fazer a edição crítica. E lançar volume depois de volume, naquela coleção bonita, né, de todos os escritos de Bento XVI. Quem que é o curador? Gerhard Miller, um teólogo de primeira grandeza. Gerhard Miller aceitou, né? O que pouca gente sabe é que o Gerhard Miller, desde que era padre, todo ano ia ao Peru para trabalhar com o Gustavo Gutierrez na paróquia dele em Rímac. E ele escreve, junto com o Gustavo Gutierrez, um livro sobre teologia da libertação. Está publicado no Brasil. Sobre o que é teologia da libertação. O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé durante o pontificado do Ratzinger. Agora, eu não vou dizer o que ele falou lá. Vou deixar essa curiosidade para vocês aí. Teologia da Libertação, Teologia da Igreja. É o título. Nós estamos falando do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, do pontificado de Bento XVI, escrevendo sobre Teologia da Libertação. Adivinha se alguém leu esse livro? Quem é contra ou a favor? Não leu. E está publicado aqui no Brasil por Paulinas ou Paulos, né? Uma das duas. Fecha o parênteses aqui, um piolho, né, para colocar em quem é a favor ou contra, mas não leu, né? Mas aí você estava dizendo... Leonardo Boff, o silêncio. Ok, vamos falar disso então. Leonardo Boff estudou na Alemanha. Quem pagou os estudos dele? Bento XVI. Joseph Ratzinger. Aqui já tem uma primeira coisa. Se conheciam. Leonardo Boff tem uma teologia de matriz alemã. O Gustavo Gutierrez tem uma matriz francesa. O Gustavo Gutierrez, quem sabe de teologia, entende o que é uma teologia belga, né, de Louvain, e de Lyon, na França. Essa é a matriz da teologia do Gustavo Gutierrez, que também é do Clodovis Boff. Ok? Do Leonardo é de matriz alemã, da teologia do político, do Jean-Baptiste Metz. Né? O Leonardo Boff é franciscano. Né? Ele tem uma outra matriz que não é a do conflito. Ele não bebeu na água do marxismo. Então, nada de marxismo. Né? Aquele Cristãos pelo Socialismo do Gustavo Gutierrez não tocou no Leonardo Boff. Mas ele é um teólogo que escreve Jesus Cristo Libertador, que é uma libertação franciscana. Né? Mas depois ele escreve Igreja, Carisma e Poder. O famoso livro. E como bom franciscano, dizer isso aqui, né? Ele tem um pé na anarquia, né? Todo mundo irmão, né? Não precisa um ser maior do que o outro, né? Papa Francisco, né? Fratelli tutti, né? E ele diz assim, ele não se sente muito confortável com a hierarquia. Tem nada a ver com a opção preferencial pelos pobres, tem a ver com hierarquia. E aí ele lança a seguinte hipótese no livro dele de Eclesiologia. Olha, se a Trindade é a melhor comunidade, né, e não há nexo de subordinação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai não é maior que o Filho, e o Filho não é maior que o Espírito, porque isso seria uma heresia chamada subordinacionismo. Na Trindade é a comunhão perfeita. O Pai é o amor, o amante, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor derramado, é o amor do Pai e do Filho. Santo Agostinho, né? Se é comunhão perfeita, pericorética, né? Vou usar uma palavra muito teológica e do gosto de Leonardo. Se é isso, e essa é a matriz de toda a comunidade, já que a Trindade é a melhor comunidade, então vamos olhar para a igreja. Então, não pode haver
Maior que o outro. hierarquia. Então, a hierarquia é uma heresia. Aí ele chega à conclusão, ele insinua que a hierarquia tem bispo, tem padre, tem diácono, tem leigo, não é? Isso é uma hierarquia. Qual que é o erro do Leonardo? Existem vários modelos de igreja que são complementares, e dentro da Trindade nós temos uma pessoa que é teândrica, que é Jesus, onde o verbo se fez carne. E ali nós temos um corpo místico, onde ele é a cabeça e nós somos os membros. Aqui tem hierarquia. Por quê? A minha mão tem que seguir a ordem da cabeça. Então tem uma hierarquia dentro do corpo místico de Cristo. Ele falou isso, mas ele esqueceu ao longo do livro e lança essa hipótese de que não haja nenhum tipo de subordinação. É claro que eu estou fazendo uma leitura muito simples, né, para o nosso ouvinte entender, mas quando chegou na mesa do Ratzinger, que ele diz, como é que é isso? Eu sou a cabeça aqui, meu irmão. Vem aqui me explicar. Vem aqui me explicar. Como é que é esse negócio? E aí ele é... Desculpa, Leonardo, mas você é teimoso. Ele é teimoso. Ele é teimoso. Teimoso. Bateu de frente, não aceitou. Bateu de frente, ele tinha outro projeto de vida, ele queria sair para casar, né? Ele falou, mudei para permanecer o mesmo. Eu tenho, assim, um certo ranço com isso, porque por conta de um projeto pessoal, ele colocou em jogo, em xeque, um projeto de igreja, o Leonardo, não é? E temos diferenças, de vez em quando temos rispas aí no Twitter, né? E brigamos, né? Brigamos bem, né? E Já sentaram, conversaram assim, vocês já conversamos, deram encontros, palestras, coisas assim? Eu sou muito amigo do Clodovis, Teu que é irmão. mariólogo, né? E por conta da mariologia, sou professor de mariologia, então com o Clodovis é um dos maiores mariólogos do mundo, ele é servita, né? Servos de Maria. E a irmã, que são três irmãos teólogos, né? Que é a Lina, a minha querida Lina Boff, da PUC do Rio de Janeiro, né? Que também é uma grande teóloga. Padre, desculpa insistir nesse assunto, que acabou nem marcado, né, para isso. Qual é a beleza da TL? O que a TL trouxe para a teologia que nós não tínhamos eu vou antes? ficar sempre no mesmo autor, né? Que é o Gustavo Gutierrez. O Gustavo Gutierrez publica um livro a cada década. Então ele publicou lá na década de 70, Teologia da Libertação. Publicou outros, mas esse foi o grande marco. Depois ele publica O Deus da Vida, depois ele publica Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, com análise de Bartolomeu de las Casas. Hoje ele é dominicano, ele era diocesano, se tornou dominicano. Ele está vivo ainda, né? Mais de 90 anos. E eles, nos anos, ali na passagem do milênio, eles publicam um livro que ninguém leu, está publicado em português, é A Densidade do Presente, e aí ele começa a preparar, há 23 anos ele está preparando o último livro dele, né? Que provavelmente, pelo que eu levantei, vai se chamar Onde Dormirão os Pobres, né? Alguns capítulos ele já escreveu, alguns eu já identifiquei, e então eu fiz para ele essa pergunta que você acabou de me fazer. Eu perguntei, Padre Gustavo, se fosse resumir tudo, toda a sua obra, toda a sua vida, todos os seus acertos, todos os seus erros, todas as suas correções e revisões que muita gente não leu, como falamos aqui, em que isso tudo resultaria? Qual a beleza? E ele me disse assim, tudo o que nós refletimos da década de 60 até hoje, eu perguntei para ele isso há uns 10 anos atrás, né? Se resume na opção preferencial pelos pobres. Não precisaria mais do que Mateus 25 para resumir toda a teologia da libertação. Se existe uma teologia da libertação que é de igreja, e é essa que o Gerhard Miller defende naquele livro que eu falei, ela não precisaria ter sido escrita. Nós não precisaríamos ter o livro Teologia da Libertação e nem debate nenhum sobre isso. Basta sentarmos como irmãos, abrir a Bíblia, Mateus 25, né, e ler o capítulo 25 de Mateus. Quem está precisando é a mim que está Eras tu, Senhor. Então, muita gente achava que o Bento XVI, quando veio no Brasil, em 2007, né? Foi 2007 ou 2009? A Assembleia de Aparecida. Foi, acho que foi 7, não lembro. Foi 2009, né? Memória, padre. Foi 2009. Não, 2007 é a Caritas in Veritate. Ele publica a Caritas in Veritate, né, que é o documento da doutrina social da Igreja de Bento XVI,
E aí em 2009 ele vem em Aparecida. E muita gente dizia assim, agora o Bento XVI vai dar o troco. Ele vai sepultar de vez. Vai sepultar de vez, não a teologia da libertação, essa já tinha sido sepultada. Não existe mais teologia da libertação. Quem está acordando são os inimigos daquela teologia da libertação, toda hora falam dela. Os teólogos não falam mais disso, falam de outros tipos de teologia, né? Claro, não estou falando de pastoral, estou falando de teologia, né? Tá. E eu questionei muitos que não leram a segunda edição, né? Eu poderia citar nome de teólogos atuais que não leram a segunda edição, que não sabem de nada disso que a gente falou aqui e vão ficar surpresos. Mas, então, muita gente diz assim, ele vai sepultar a opção preferencial pelos pobres. Gente, a opção preferencial pelos pobres foi assimilada pela doutrina social da igreja de João Paulo II e faz parte do magistério da igreja, né? Podemos conversar sobre isso. Isso não é teologia da libertação, isso é teologia bíblica da igreja, teologia bíblica. Opção preferencial pelos pobres. E eu posso te contar uma história, né? Não, indiscretamente. Eu posso te contar uma história interessante. Vou bater o Bolsonaro e o outro lá, 5 horas de live. Aí a teologia, quando ele chega em Aparecida, ele começa o discurso dele assim, ó. A opção preferencial pelos pobres. Imagina, o Bento XVI, Papa, falando para todos os bispos da América Latina. No Brasil. No Brasil, em Aparecida. Um dos esses bispos era Bergoglio, que seria depois o Papa Francisco. E que era o presidente da redação. Junto com o padre Alexandre Auí, né, que hoje trabalha conosco ali na Mariologia. Temos uma pós-graduação em Mariologia, quem quiser entra no site da Faculdade Uniana e pode se inscrever. Tá aberto. Aí o que ele fala? Ele começa assim, a opção preferencial pelos pobres se fundamenta no fato de que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Isso é Paulo, segunda carta aos Coríntios. Ou seja, a opção não é sociológica, ela é teológica. Então você não está optando pelos pobres. Se eu ficar papa um dia, né, eu vou propor que se mude a opção preferencial pelos pobres. O plural é sociológico. Você já percebeu isso? Não. Não é pelos pobres. Aquele seu discurso. Tem padre... Lembrei da bem-aventurança. Já vamos chegar nela. Mas você não está optando pelos pobres. Quando você disse assim, antes, tem muito padre que virou assistente social. Uhum. Ele está mais preocupado em dar pão, aquilo que Jesus disse, não, eu sou o pão da vida. Vocês estão procurando um padeiro? Eu sou o pão da vida. Então, a opção não é pelos pobres, não é uma opção sociológica, é uma opção teológica, é pelo pobre. Quem é o pobre? Jesus. É o que seria não o Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, mas o pecado. Ave Maria cheia de graças. Não, cheia de graça toda. Bom, mas o singular mostra a unicidade de Deus. E o plural mostra a pluralidade humana. Então a opção não é plural pelos pobres, é pelo pobre. Então não é por aquele que está ali com fome e que eu vou pegar um pedaço de pão e vou saciar a fome dele. Eu estou saciando a fome de Jesus. Eras tu, Senhor? Sim, lembra? Quando você alimentou aquele faminto, não foi o faminto que você alimentou, você me alimentou. Se você dá o pulo, né, que o Papa Bento XVI propôs, aí pronto, você tem uma mística da libertação. E não simplesmente uma militância social. É uma militância espiritual, é uma mística. Dom Helder Câmara tinha isso na cabeça. Sabe, Dom Oscar Romero tinha isso na cabeça. Aliás, Santo Oscar Romero, né? Tinha isso na cabeça. E por isso não naufragaram num socialismo superficial, né? Vai ser Papa do S, né? O Papa que tirou o S. Papa Joãozinho vai tirar o S. O Papa Joãozinho, né? Papa Joãozinho. Sabe, quando eu fui pregar retiro em Londrina, me chamaram de Frei. Porque o Léo, ele lançou o primeiro livro dele, sabia disso? Foi um fracasso.
O primeiro Ah, livro. não, gente, pelo amor de Deus, primeiro livro aqui, por favor. Sabe como Está chamava? amarrado aqui. Você sabia como chamava o primeiro livro do Padre Léo? Ah, Ele era seminarista ainda. Era assim: Contatos Mediatos e Imediatos de Frei Leão. E era um romance. Ave Maria. Ô, Padre Léo, onde estiver na glória aí, reza por Ele nós. escreveu um romance Foi quase que só a meio primeira vez, Padre Léo. Você de deu a pena. OVNI. Por favor, interceda pelo seu servo. Mas você aqui. sabe por que era Frei Leão? Era Frei Leão porque ele foi pregar em Londrina e lá tem muito franciscano. E a gente, antes de ser padre, a gente escreve frater, FR. E aí eles olharam o FR na frente do nome dele, Frei Leão, e quem era o autor? Frater Léo, né? Mas só tava Frei, FR. Aí todo mundo começou a chamar ele de Frei Léo. E ele achou lindo aquilo, Frei Léo, né? E eu cheguei lá em Londrina, o senhor é da mesma congregação que o Frei Léo? E aí, sou da mesma congregação que o Frater Léo. É o Frei Léo. E então nós temos aqui o Frei Joãozinho. Ai. Eu achei lindo aquilo. Mas só que parece muito com feijãozinho, né? Não parece um feijãozinho vestido de franciscano? Eu pensei, vou fazer uma franquia. Pequenininho, vestido com hábito, um feijãozinho de hábito franciscano. Mas não colou, não. O Frei Joãozinho. Eu falei, gente, chama de Padre Joãozinho. Eu não era padre ainda, quando eu preguei o primeiro retiro. Era Frei. Eu também era Frei. Não, Padre, agradeço aqui esse papo teológico. Acho que de profundidade. O senhor tem uma memória espetacular. Eu olhando para o senhor aí, ouvindo, eu percebo que eu sou doente mesmo, afetado da memória, porque eu não lembro, não consigo gravar quase nem nome das pessoas. O senhor tem uma memória espetacular e uma contribuição para até muitas pessoas. Quem conseguir ouvir tudo isso, seria muito bom ter acesso, porque a gente vê realmente essa sociedade líquida que a gente começou a falar sobre isso, e esses movimentos aí, ao contrário, que não conseguem ter profundidade, já vão julgando e condenando. Isso traz uma história embasada, Sabe, uma Padre teologia... Anderson, eu sei que o seu programa não tem horário para acabar, por isso que eu estou tranquilo. Hoje, nós estamos começando no Brasil a pastoral do empreendedor, e que é justamente essa ação pastoral que trabalha com os dois lados, com o rico e com o pobre, com o empregador e com o empregado, né? Com aquele que na paróquia muitas vezes se esconde atrás do jaleco de ministro da Eucaristia porque ele não quer parecer rico, porque ele acha que a igreja é contra os ricos, né? E eu me dei conta que o meu fundador, o Padre Deon, ele trabalhou com sindicatos patronais e sindicatos operários no tempo da Rerum Novarum, em 1891. E aí ele criou lá no norte da França, numa região chamada Val de Bois, um movimento de catolicismo social com empreendedores. Ele já tinha pastoral do empreendedor na época. Tanto é verdade que em Recife, numa região chamada Camaragibe, tinha uma empresa de tecido de um sujeito chamado Menezes, era o empresário, que ficou sabendo que existia um empreendedorismo de inspiração católica e um catolicismo social lá no norte da França. Ele foi lá e conheceu o Leon Harmel, que era o grande empresário da região. E ele disse, eu quero isso no Brasil. E foi aí que os nossos padres vieram em 1893 para o Brasil. Não foi para trabalhar numa paróquia, não foi para trabalhar em missões, foi para trabalhar numa fábrica de tecido. Olha que interessante. Com operários e patrão, fazendo essa comunhão, essa espiritualidade conciliadora. Padre Zezinho, esse livro é super legal, viu, gente? Está lançando agora, né? Está lançando agora. Foi lançado na Globo. Tem uma pessoa que me disse, eu não quero, eu não quero mais seguir porque o senhor agora está na Globo, não sei o quê. Não, gente. É isso aqui, ó. Espiritualidade conciliadora, diálogo, perdão e reparação em tempos de ira e confronto. Mas se eu começar a falar disso daqui, vai dar outro programa. Estou vendo muita coisa aqui, padre, na cabeça, de podia ficar aqui mais horas e horas, porque realmente o seu conhecimento, a sua sabedoria, pega o violão para nós aí, para dar uma animada aí, para poder dar uma leveza para nós aí. Puxa aí. Qual é a música mais famosa e cantada do senhor? A menos famosa, que eu nunca gravei. Um pedacinho. Então vai lá. Já cantou dos 11, dos 15 anos. Essa nunca me deixaram gravar. O Padre Joãozinho é da Teologia da Libertação. Menos, né, gente? Menos. Não, né? o senhor dialoga, o senhor passeia. Menos, não, o senhor tem uma raiz profunda, como o senhor colocou aqui agora, de conhecimento, mas ao mesmo tempo o senhor é aberto aos carismas. Isso. O senhor realmente foi uma grande liderança
de renovação, Foi responsável teológico pela renovação. renovação carismática, ou Esse ano eu vou seja, pregar em Portugal para o renovamento então, carismático eu atual. acredito que o senhor tem um equilíbrio muito grande nesse sentido. É. Infelizmente, a superficialidade não rima com santidade nem com profundidade. Gostei aí, águas profundas. Quero ler Depois o senhor me passa, por é, favor, o veredito que o senhor achou. tem uma música que eu fiz na década de Ave Maria, 90, quando gente. você estava fazendo teologia. Estava entrando, é. Não cantei, não gravei, né? E ela é inspirada, antes que falem que é teologia da libertação, ela é inspirada em Puebla, a Ô, conferência de Puebla, Puebla. número 31 a 39. Vai lá e pega. Eu só musiquei O o texto. texto do documento de Puebla, que é dos bispos da América Latina, do CELAM. Eu vejo a face de Deus no rosto dos irmãos, desfigurada pela opressão. Quero cantar com a voz e com as mãos um canto novo de libertação. Face do operário que com seu salário chora pelo emprego que não tem. Eu vejo a face de Deus no rosto do irmão, desfigurada pela opressão. Quero cantar com a voz e com as mãos um canto novo de libertação. Você me Então, perguntaria assim, peraí. Deixa eu falar, antes de eu falar. A pessoa, ela vai pra igreja, vai rezar, ela quer conversar com Deus e ouve uma música dessa, isso. padre. Me Essa desculpa. Aí que música, entra esse movimento eu aí. faria essa música, por isso que eu não gravei. Tá Por bem. isso que eu não gravei. Veja, eu faria essa música. Essa música foi a leitura de Puebla a partir daquele capítulo Sim. lá da década de 70. Eu faria ela hoje? Não. Perguntaram para o Gustavo Gutierrez, um jornalista perguntou para ele assim, isso é uma história famosa. O senhor escreveria o que escreveu na década de 70 hoje? Perguntaram no ano 2000. Ele falou, você é casado? Aí o jornalista disse, sou. Você, quando era namorado, você escreveu cartas de amor? Ele disse, muitas. Adorava mandar bilhetes de amor, apaixonados para minha namorada. E hoje você escreveria o que você escreveu lá? Não, de jeito nenhum. Agora é pau, é pedra, é o Fim do caminho. Aí ele falou, pois é, meu irmão. A gente cresce, a gente evolui, né? Então, tem músicas que eu fiz que eu faria hoje do mesmo jeito. Que eu acho que não fui eu que fiz, né? Foi Deus que fez em mim. Aquela ali, que eu acabei de cantar, é uma música que eu joguei no lixo. Por quê? Porque aquela linguagem não serve mais para hoje. Ela não dá mais conta. Talvez num determinado momento era o que dava Esse conta. talvez não tenha sido um grande fator de muitos católicos deixarem o catolicismo. Como diz aquela frase, a igreja fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pela igreja protestante. É. Pentecostal que seja. Essa linguagem que talvez não chegasse ao ser humano enquanto essência. Padre Anderson, vão deixar do mesmo jeito. Não, eu só tô colocando. Porque Jesus eu não tô também. procurando um Vocês também culpado. querem ir embora? Eu não tô procurando um culpado. Eu só tô fazendo uma leitura da história. Acho que é interessante conversar sobre as coisas, sem querer culpabilizar A, B ou C. Sei se. Porque lá, na maioria dessas igrejas, o que tem, no fundo, é Não- teologia da prosperidade. Sim, concordo com o senhor. É. Se fôssemos falar de teologia da Isso. prosperidade, daria. Mas aí tem músicas que eu fiz que é interessante, né? Quando uma música fica gravada no coração do povo, mais do que numa plataforma digital, você não tem mais que cantar a música. Ela vai sozinha. Quando ela vem de Deus, quando não vem de Deus, precisa muito marketing. Mas quando ela vem de Deus, o vento leva. Eu tenho músicas que eu fiz que eu nunca gravei e todo mundo canta, né? Tão sublime sacramento. A melodia do senhor? É? Eu fiz durante um retiro em Santo André. Eu conheci no seminarista, isso, enquanto renascem, essa melodia. Nunca vão. Eu estou dizendo aqui que fui eu que fiz, porque eu sei que eu fiz essa música, né? Alguém ouviu e cantou e gravou. Eu, né? Nunca vou exigir os direitos autorais, né, dessa música. Né? Tem uma que eu fiz, um santo. Não, continua. Não, Santo. continua. Volta lá. Tão sublime.
Essa aqui? É tão sublime. O que eu fiz... Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Na verdade, essa letra é centenária, milenar quase, né? Tanto Então, ergo mas sacramento. que a gente Nunca pensei em canta cantar ela em latim. A veneremur cernui. é de São Tomás de Aquino, não é isso? É. Que a gente canta tão sublime sacramento. Agora, tem gente que diz assim, eu adoro latim e tal, mas não fala, né? Padre Zezinho e eu gravamos um disco em latim. Que a gente Sério? não divulgou ainda. Sabia que Padre Zezinho e eu temos uma música em latim? Não, É. canta aí. Lembra? Vamos ver se eu lembro todinha. Não, um pedaço seja. Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris. Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris. Caritas Christi urget nos, Caritas Christi urget nos, coronum sumus in eo. Caritas Christi urget nos. Não podemos terminar sem a grande e famosa música. Então, outro dia eu cheguei num lugar, acho que a cidade chama Buenos Aires, mas é lá em Pernambuco. Tem aqui também, nossa região aqui. Né? Tem Buenos Aires? Tem. Aí eu disse assim, nunca estive aqui, em Buenos Aires. Eu quero fazer um desafio para vocês. Qual é a música? Lembra aquela coisa? Dizendo, qual é a música? Mas eu vou tocar apenas uma nota. Uma nota. E uma sílaba. Se a música estiver gravada no coração de vocês, continuem, que eu vou parar de tocar e parar de cantar. E aí é com vocês. E aí eu fiz assim, G. Acabou. Foi. Cantaram. Eu parei com o microfone. Manda, deixa. Então, quer dizer, se um dia, depois de nós dois falecermos, a gente foi para o céu, tá lá no podcast com São Pedro, Pedro. Maria, os arcanjos aqui junto, né? A gente vai estar lá no céu. Aqui na Terra, em Vila Velha, nesse lugar aqui, alguém vai dizer assim, aquela música, o que nós vamos cantar? Conheço um Coração? De quem que é? Não sei. Autor desconhecido. Faz 50 anos que a gente morreu, já esqueceram, né? Já esqueceram da gente. Esquece muito rápido. Vamos terminar com ela, então. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mas às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar.
nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Meu Senhor Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Aí vem aquela pergunta: você já escreveu uma carta de amor? Você escreveria ela hoje do mesmo jeito? Não, mudaria muita coisa. Você mudaria essa música em alguma coisa? Não. Talvez. Acho que não. Sabe o quê? Você mudou o quê? Acrescentou? Para transformar o meu irmão. E talvez o final não ficaria só no meu, mas iria para o nós. Isso que ia falar, mas o nosso tempo acabou, assim, não, né? Essa questão de mudar o nós, que era muito forte, né, no social, e agora o indivíduo, que fala muito, e as nossas músicas são muito do eu, né? Pai nosso, pão nosso. O Pai é nosso e somos irmãos, o pão é nosso. Só que as nossas músicas depois caíram no individualismo, né? Caiu no precisa no equilíbrio. Você já observou o Magnificat? Nessa ótica, não. Olha bem. Há uma relação cruzada entre dois polos interessantes. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Só que depois vai agregando. Até Abraão e sua descendência para sempre. Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. É uma canção libertadora. E depois ela tem a dimensão social e a dimensão espiritual. A dimensão pessoal e a dimensão comunitária. Ela é uma oração inteira. E aí essa palavra é bonita para a gente terminar nosso podcast. Nós precisamos de gente inteira. Nós precisamos de gente íntegra e integrada. Nós precisamos de gente que junta o singular com o plural. Né? Uma teologia integral. Não se exclui o individual e não exclui o comunitário. E sabe, social. o dogma de Calcedônia, você que é da patrística, diz que Jesus é totalmente Deus e totalmente humano, sem separação, sem divisão, confusão. Se a gente conseguir fazer isso hoje nas nossas famílias, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, nos nossos seminários, sem separação nem confusão, a gente vai chegar a uma religião integral. Caramba, olha só, você que... eu quero fazer uma chamada aqui para o nosso encontro, para o programa. Uma chamada. Gravamos um podcast com o Padre Joãozinho. Eu acho que nós estamos aqui quase 2 horas falando. E de modo especial, um assunto muito profundo. Fomos para águas mais profundas. Eu convido você, teólogo, seminarista, padres que seja, pessoas que gostam, pregadores da palavra, escutem. Tira um tempinho para poder escutar, porque realmente é uma profundidade muito grande. Padrinho, fora do comum. Terminamos, peraí. Eu tenho uma pergunta para terminar. Opa, ainda tem pergunta? Tem uma pergunta só. O programa nosso é Confessando. Padre Joãozinho, confesse para nós um pecado. Não posso. Pode. Não. Não posso porque senão você vai ser excomungado por revelar sigilo de confissão. Não, ninguém solta nós dois aqui. Padre Joãozinho, Padre Joãozinho, confesso que... Caramba! Eu, Padre Joãozinho, confesso que às vezes eu sinto raiva. Principalmente quando eu estou dirigindo. Eu não posso ter arma na mão, né?
Eu não posso ter arma na mão. Porque de vez em quando eu sinto uma raiva que vem de dentro. Outro dia eu senti uma raiva de um colega. Sorte que eu tô dentro do carro, eu posso xingar ele. Xingou? Muito, você não tem noção de como eu xinguei. Eu xinguei porque ele me falou uns negócios, humilhou e tal, falou uns negócios que não eram verdade, né? E eu tava com muita raiva. E aí eu tava me contendo naquela raiva. Não, mas eu sou padre, eu não posso, eu tenho que perdoar e tal. Que Mas aí, nada, você foi. mas eu tava vindo 10 horas de estrada na minha frente, só eu e o carro, e a estrada, e a raiva. Aí eu xinguei, depois aí a gente leva tudo pra confissão. Tá bom. Vamos lá. O refrão agora. Se Para eu tô em alto, transformar-nos em se eu tô em irmãos. alto, vai lá. Jesus, manda teu Espírito para transformar-nos em irmãos. Jesus, manda teu Espírito para transformar-nos em irmãos. Top. Valeu, padre. Obrigado, gente.